Bem, uma questão importante que estão cobrando muito nos vestibulares é sobre as diferentes funções gramaticais que podem ter algumas palavras. Nos novos vestibulares que estão fazendo, toda palavra que cobra, meninos, é dentro da função que cumpre dentro de um contexto, não, do texto. Não? A palavra está inserida em um texto, eles tiram a palavra e te perguntam sobre como vai fazer, qual é a função que cumpre em determinados contextos. Não é? Então, uma questão muito importante é saber diferenciar em quando a palavra, em que contexto a palavra é adjetivo, em que contexto é um pronome. Atualmente estão perguntando pela função, garotos, é a mesma coisa. Função determinante, não? Quando pedem, a palavra cumpre função determinante. O que quer dizer função determinante? Se está cumprindo, se está como adjetivo. É o adjetivo que cumpre a função determinante, porque ele determina o substantivo, certo? O pronome cumpre a função substantiva. Então, quando perguntam, a palavra em questão tem uma função substantiva, estão perguntando se é um pronome. Então, eu tenho aqui uma dica importante para falar, para vocês diferenciar quando as palavras em questões, que vamos ver agora, são adjetivos ou são pronomes. Algo bem simples. Quando vai ser adjetivo? Quando está antes do substantivo, que é o caso dos demonstrativos. Se eu falo, essa casa, este amigo, aquele senhor. Então, sempre quando estiver antes do substantivo, aqui são adjetivos. Então, cumprem a função de determinante. No caso dos possessivos, não? É a mesma coisa, se está antes do substantivo, mi casa, tu casa, adjetivos. Agora, os possessivos têm alguns possessivos que vão depois do substantivo, mas siguen sendo adjetivos, como casa nuestra, casa vuestra, nestes casos também, nuestra e vuestra, que seria nosso e vossa do português, também seriam adjetivos, porque está ligado ao substantivo. Então, no caso dos possessivos, pode ser antes ou pode ser depois do substantivo. No caso dos demonstrativos, antes. Mas em termos gerais, sempre vai relacionado a um substantivo, garotos. Essa é a diferença. No caso dos pronomes, não tem substantivo do lado, nem antes nem depois. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem justamente essas diferenças. Se eu falo, esta é minha casa, aquela es la tuya, certo? Então, esta es, esta não está antes do substantivo, então está em função de pronome, função substantiva, está substituindo a palavra casa, que é o substantivo, por isso que tem função substantiva. Esta é mi casa, aqui é mi, não? Possessivo em função adjetiva, está antes do substantivo. Aquela é a tua, aquela também em função de pronome, não tem substantivo do lado. Tuya, que é um possessivo também, meninos, esse tuya não está antes do substantivo, então está em função de pronome. Então, muito importante, lembrando que se perguntam pela função determinante, está perguntando se é adjetivo. Se perguntam pela função de substantivo, estão perguntando se é um pronome. Então, você tem que ver, vai depender da presença ou não do substantivo dentro do contexto em que estamos analisando.